Outubro de 2006. Uma tarde fria em Stamford Bridge, que mudaria tudo para sempre. Primeiro minuto de jogo e o estádio simplesmente emudeceu. Não foi um gol, nem um drible insano. Foi um passe simples na área. Trabalho fácil para Petr Cech, mas esse lance quase o matou. Stephen Hunt veio deslizando com tudo, atingindo o goleiro adversário em cheio, mas ele sobreviveu. E o que aconteceu depois? Foi puramente lendário. Ele se tornou um dos maiores goleiros da história da Premier League, quebrando recordes que duram até hoje. Nos próximos 20 minutos, prepare-se. Vou te mostrar como esse trauma o impulsionou para a glória eterna. 14 de outubro de 2006. Reading. O Chelsea era o grande campeão da Inglaterra. Petr Cech era o melhor goleiro do mundo, intocável. Nada parecia capaz de dar errado. 15 segundos após o apito inicial, essa ilusão acabou. Uma bola sobrada na área, um lance comum de jogo. Cech fez o que já tinha feito 1000 vezes. Saiu do gol, destemido, focado na bola. Mas Stephen Hunt, o atacante do Reading, não tirou o pé, nem por um segundo. Então veio o som. Um estalo tão alto que gelou o sangue de todo o estádio. O joelho de Hunt explodiu contra o crânio de Cech. Ele caiu, tentou levantar e desabou. No início ninguém entendeu. O silêncio tomou conta do gramado. Aí veio o pânico. O juiz gesticulava desesperado por ajuda. Os companheiros de time congelaram. Cech estava imóvel, pálido. Parecia que a vida tinha se esvaído ali mesmo. A ambulância invadiu o campo, as sirenes cortando aquele silêncio bizarro e angustiante. No hospital, o diagnóstico chocante. Fratura com afundamento de crânio. Um osso quebrado. E esse osso estava pressionando diretamente o cérebro dele. Os médicos foram diretos. Por 1 centímetro, ele teria morrido ali mesmo, no gramado. Naquela noite, cirurgiões perfuraram seu crânio e colocaram uma placa de metal para mantê-lo vivo. Quando ele finalmente acordou, o vazio. Não falava, não se mexia e não lembrava do jogo. Os médicos perguntavam sempre a mesma coisa. Você sabe o que aconteceu? E a resposta era sempre o silêncio. Ele só lembrava de sair do vestiário, mais nada. É bizarro como a vida bate forte quando você está no topo. Antes disso, Cech era invencível. Na sua estreia na Premier League, ele foi simplesmente absurdo. Foram 24 jogos sem sofrer gols. 24 partidas impecáveis, recorde absoluto até hoje. Apenas 15 gols sofridos. O Chelsea foi campeão após 50 anos. Mourinho chamava de O Muro. A Inglaterra dizia que ele era imbatível. Em 2006, ele era o alicerce do Chelsea, o coração calmo de uma máquina impiedosa. 7 jogos na nova temporada, e ele só tinha levado 3 gols. Estava voando. Aí veio aquele dia em Reading. 15 segundos. Um choque. Tudo se estilhaçou. Mas para entender o peso desse drama, temos que olhar para o homem por trás da lenda. Antes do capacete, havia um garoto magrelo de Pilsen que nem queria ser goleiro. Nascido em 1982, numa cidade onde os sonhos morriam cedo nas fábricas. O jovem Petr queria era marcar gols, brilhar no ataque. Mas o destino tinha outros planos. E foi cruel 2 vezes. 2 pernas quebradas. 2 avisos brutais de que o sonho de atacante tinha acabado. Ele disse, só me sobrou o gol. E quer saber? Não foi tão ruim assim. Ali, a chave virou. Ele parou de buscar gols e começou a defendê-los como um possuído. Aos 17 anos, ele já era o goleiro titular mais jovem da história da Liga Tcheca. Depois veio o Sparta Praga. Logo em seguida, o Rennes. Por onde o cara passava, ele destruía. Batia recordes, acumulava jogos sem sofrer gols, defesas e reflexos que pareciam coisa de outro mundo. Os técnicos não paravam de falar dele. Ele não é normal. Ele consegue enxergar o perigo antes mesmo de acontecer. Aos 19 anos, ele carregou a seleção tcheca sub-21 até a final da Eurocopa. Pegou 3 pênaltis seguidos naquela disputa insana contra a França. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Naquele dia, todos viram que não era só talento. Era o destino usando luvas. Em 2004, o Chelsea bateu na porta. 7 milhões de libras, a contratação de goleiro mais cara da história do clube até então. E nos 2 anos seguintes, Petr Cech fazia o impossível parecer rotina. No verão de 2006, o cara era simplesmente intocável. Cada salto, cada saída de gol, cada ponta de dedo na bola, ele tornava o impossível algo previsível. Para os fãs, ele não era mais só um jogador. Ele era a paz de espírito vestindo luvas. Mas o destino estava à espreita. A meros 15 segundos daquela tarde de outubro. 10 dias depois, ele voltou para casa. Costurado, com cicatrizes, mas com um sorriso fraco no rosto. Ele achou que tinha sobrevivido ao pior.
Doce ilusão. A verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os médicos se matavam de preocupação com sua saúde, ele só pensava em uma coisa: voltar. Aí veio a notícia bomba. Os médicos mandaram a real. Se você saltar errado de novo, você morre. Para um homem que vivia de se jogar na bola, ouvir aquilo foi como ser proibido de respirar. O medo bateu forte. Não só pela carreira, mas por quem ele era de verdade. Pensa bem. Dá pra chamar o cara de goleiro se ele não puder mais saltar? Mas o Sec não estava nem aí pra aposentadoria. Ele já estava arquitetando seu retorno. 3 meses depois, ele sentiu que estava pronto para pisar no gramado de novo. Os médicos foram totalmente contra. Imploraram para ele esperar, pelo menos, até a próxima temporada. Porque um segundo impacto poderia causar um edema cerebral e colocar a vida dele em risco total. Só que ele não deu ouvidos. Nas palavras dele, não me diga o que eu não posso fazer. Em vez disso, me diga o que eu posso fazer. Contra todas as chances, ele voltou para o campo de futebol. Ele estava usando aquele capacete preto de proteção que com o tempo se tornaria icônico. Hoje em dia, a maioria dos fãs nem reconheceria o cara sem aquele acessório. Ele estava pronto para o seu recomeço. Mas essa volta por cima não tinha nada de conto de fadas, porque ele não enfrentava apenas os rivais. Ele estava lutando contra o próprio corpo e o seu próprio medo. Sec finalmente retornou ao futebol. Mas a sensação não era de uma simples volta por cima. Parecia que ele tinha entrado em um mundo diferente. Um lugar onde qualquer movimento em falso podia ser fatal. A real é que depois da cirurgia, os avisos dos médicos não paravam de ecoar na cabeça dele. Em cada treino, nada de saltos tradicionais. Nada de botes rápidos. Ele não podia arriscar. E o Shaq era famoso justamente por se tacar na bola sem dó. Isso agora era sua maior ameaça. Ele foi forçado a usar o capacete preto para proteger a placa de metal que tinha no crânio. Era uma experiência bizarra, pesada e totalmente desconfortável. Ele admitiu que não conseguia ouvir direito e nem sentia o vento no cabelo. No começo, até os companheiros de time tinham dificuldade de olhar para ele da mesma forma. Porque o capacete não era só proteção, era um lembrete constante de quão frágil ele tinha se tornado. E cada vez que ele batia no chão, não era só o impacto que ele sentia, era o puro medo. O treino virou uma guerra psicológica. Ele teve que reaprender tudo, do seu posicionamento até a forma de cair. Médicos e especialistas criaram exercícios cirúrgicos para reduzir qualquer pressão na cabeça dele. O foco mudou totalmente. Equilíbrio, tempo de reação e jogo de pernas, nada de depender só de reflexos explosivos. Ele passou horas e mais horas devorando vídeos. Não só dos adversários, mas de como ele mesmo jogava antes do acidente. E foi aí que o estalo veio. Ele percebeu algo que mudou seu jogo para sempre. Se ele não conseguia ser mais rápido que o chute, ele teria que prever o lance antes mesmo dele acontecer. Se pular demais era um risco. Ele precisava estar no lugar certo, antes da bola sequer sair do pé do atacante. Os médicos disseram que ele nunca mais jogaria do mesmo jeito. E sabe de uma coisa? Eles tinham razão. Ele nunca mais foi o mesmo, porque estava prestes a reinventar a arte de ser goleiro. Se você visse o Petr Cech antes da lesão, ia lembrar de um monstro dos reflexos. Rápido como um raio, sem medo de nada, pura explosão. Ele não antecipava nada, ele simplesmente reagia. Zero pensamento, só ação. Cada defesa parecia o puro instinto humano em campo. Mas depois da fratura no crânio, o instinto virou uma arma perigosa. Cada pulo, cada dividida. Agora tudo tinha um preço alto demais. Então, no centro de treinamento do Chelsea, o paredão que definiu uma era começou do zero. Ele não era mais o campeão intocável, era um aprendiz. Cech sabia que aquele goleiro de antes tinha ficado no passado. Em vez de lutar contra suas limitações, ele resolveu estudá-las. Se o corpo não podia ser mais rápido, a mente teria que ser. Ele praticamente se mudou para a sala de análise. Horas olhando vídeos, mas agora o foco eram os atacantes. Ele estudava os mínimos detalhes. O ângulo do joelho antes do chute, a inclinação do ombro, tudo importava. A mudança no equilíbrio entregava onde a bola ia. Ele memorizou cada padrão possível. A lógica era clara. Se não dá para ser mais rápido que o chute, eu vou prever o futuro. O treino dele mudou por completo. Nada de saltos imprudentes ou riscos desnecessários. Ele refinou seu posicionamento e tempo de bola com uma precisão quase cirúrgica. Mais tarde ele disse: "Eu parei de tentar ser mais rápido que o chute. Eu tentei ser mais inteligente que ele." No começo parecia mecânico, mas logo ficou absurdo. Ser goleiro virou pura geometria. Cada passo, cada ajuste, era a resposta exata para uma equação invisível no campo. Em 2012, essa evolução atingiu seu ápice, na final da Champions League contra o Bayern de Munique.
O Chelsea estava sob cerco pesado. O Bayern mandou 43 chutes. Cech defendeu 40 deles, mas o momento lendário veio nos pênaltis. Não foi sorte, foi pura psicologia. Depois do jogo, o atacante Mário Gomes revelou um detalhe que chega a dar arrepios. O Cech chegou em mim e perguntou: "Por que você mudou de ideia?" Eu nem entendi na hora. Aí ele mandou: "Você ia chutar na esquerda, mas no último segundo mudou e foi para a direita. E o pior é que ele estava certo. Se eu não tivesse mudado, ele teria pego a bola." Cech não estudou apenas o gol, ele estudou a alma humana. Naquela noite em Munique, ele não era só um homem entre as traves, ele estava vivendo dentro da cabeça dos atacantes. E quando o Chelsea ergueu sua primeira taça da Champions, não foi só a redenção de um clube. Foi a prova final de um homem que transformou sobrevivência em ciência pura. A essa altura, Petr Cech já tinha sobrevivido ao impensável, mas a batalha estava longe do fim. Voltar de uma lesão é uma coisa, mas se manter no topo, ano após ano, com um crânio que poderia estraçalhar de novo, isso é outro nível de loucura. Ele já tinha provado que o medo não podia pará-lo. Agora, o desafio era provar que o tempo também não conseguiria. Sobreviver mostrou que ele era bravo, escreveu um jornalista na época. Mas continuar sendo melhor? Isso mostrou que ele era imortal. O próximo desafio não era mais físico. Definitivamente o jogo agora era em outro patamar. Era uma crise existencial. Uma questão de vida ou morte. Será que ele conseguiria evoluir mais rápido do que o próprio jogo? Janeiro de 2007. Chelsea contra Liverpool. O palco de um milagre. Quando Petr Cech finalmente pisou no gramado, ele não era o mesmo monstro que aterrorizava os atacantes da Inglaterra. Aquele capacete dava um ar de destemido, mas por dentro, ele ainda era assombrado por aquela colisão brutal. Porque a real é o seguinte: ossos se curam. Mas como convencer sua mente de que você está seguro de novo? A torcida levantou para aplaudir. Os companheiros de time deram aquele apoio moral. Até os rivais desejaram sorte. Mas o futebol? O futebol não tem pena de ninguém. Com apenas 10 minutos de jogo, um chute desviado passou por ele e morreu no fundo da rede. Liverpool 1-0. No fim, 2-0. Para muitos, foi só mais uma derrota comum. Mas para o Cech, aquilo confirmava seu maior pesadelo. Ele não era mais o mesmo. Até o José Mourinho admitiu depois. Dava para ver a hesitação. Não era fraqueza, era medo. E o medo não combina com ser goleiro. Mas o Cech, ele não fugiu da raia. Ele encarou o problema do único jeito que sabia, com pura obsessão. Depois daquele jogo, ele passou a estudar tudo. Cada passe, cada desvio, cada erro milimétrico. Ele jogava a partida na sua mente antes mesmo do juiz apitar o começo. Parou de confiar só no instinto e focou no controle total. Pensamentos, tempo, ângulos e emoções. E aos poucos, o velho Cech começou a ressurgir das cinzas. Só que dessa vez ele estava mais afiado, porque agora entendia o medo e como conviver com ele. A partir do segundo jogo da volta, algo mudou. Deu um estalo. Ele ficou 810 minutos sem sofrer gols, mais de 9 partidas de pura perfeição. Naquele mesmo mês, ele foi eleito o melhor jogador da Premier League. Foi o primeiro goleiro em 7 anos a conseguir esse feito lendário. No fim da temporada, mesmo perdendo 3 meses, ele garantiu 14 jogos sem levar gols em 24 partidas. Era a melhor média da liga. O Chelsea só perdeu uma vez nos 24 jogos em que ele estava lá. Isso não foi sorte. Foi disciplina pura, nível sobrenatural. Era a mente de um homem que encarou a morte e decidiu que ainda tinha lenha para queimar. Na temporada seguinte, a transformação estava completa. O monstro tinha voltado. Ele registrou 25 jogos sem sofrer gols em todas as competições. O Chelsea voltou com tudo para a briga pelo título, impulsionado por esse domínio silencioso dele. Na final da Copa da Inglaterra, ele escreveu o ato final. Prorrogação. Pênalti marcado. Cech leu a jogada, caiu no canto e bloqueou o chute com o pé. Que defesa monumental! Chelsea campeão. Ele não gritou, não saiu correndo feito um louco. Ele só levantou, calmo, inabalável, como se já soubesse exatamente o que ia acontecer. Ele aprendeu a transformar o silêncio em arma. Enquanto os outros agiam pela paixão, ele jogava com o psicológico. Ele transformou o medo em previsão. Mas o sucesso cria sua própria prisão. Porque depois que você vence o impossível, o mundo espera que você faça de novo. Cech já tinha provado que podia voltar do mundo dos mortos. Agora o desafio era se manter no topo. E se esse for o meu limite? Mas ele nem piscou. Só ajustou as luvas e apertou a fivela do seu capacete. Ele se manteve firme, como alguém que finalmente fez as pazes com o próprio medo. Ele sobreviveu ao trauma. Agora vinha a parte difícil.
vencer o próprio tempo. Quando Petr Cech voltou ao auge, a luta dele não era mais sobre sobreviver. Era sobre ser perfeito em um mundo que estava só esperando o seu primeiro erro. O medo já foi seu inimigo. Agora, cada defesa era obrigação e cada gol sofrido virava um escândalo. E mesmo assim, ele prosperou sob aquele padrão impossível. Não gritando mais alto, mas sendo simplesmente implacável. De 2004 a 2015, Cech construiu uma muralha que desafiou o próprio tempo. Foram 228 jogos sem sofrer gols pelo Chelsea, sendo 162 só na liga. Nenhum goleiro na história jamais fez isso por um único clube. E quando ele finalmente foi para o Arsenal, disseram que ele estava acabado. A resposta dele? Mais 54 partidas sem ser vazado. Isso elevou seu recorde para 202 jogos sem sofrer gols na Premier League. É uma marca histórica que permanece intocada até hoje. Ninguém chegou perto. Entre 2004 e 2006, o Chelsea sofreu apenas 37 gols. Surreal. Isso não é uma defesa comum. É uma impossibilidade matemática no mais alto nível. Só na temporada de 2004 e 2005, Cech registrou 24 jogos invicto. Em certo ponto, ele ficou 1.025 minutos sem deixar nada passar. Os comentaristas até brincavam. O único jeito de marcar um gol no set é no treino. Mas por trás da piada havia uma verdade absoluta. O futebol nunca tinha visto nada igual. Aquele período de 2 anos continua sendo a maior era defensiva da história da Premier League. 19 de maio de 2012. Allianz Arena, Munique. Final da Champions League. Chelsea contra Bayern de Munique. O Bayern estava em casa. Eram os grandes favoritos. O Chelsea estava exausto, castigado e sem seus principais jogadores em campo. Mas Cech se colocou entre eles e a humilhação total. Por 80 minutos, o Bayern atacou com tudo. Cech salvou cada bola que podia. Até que, aos 83 minutos, Thomas Müller finalmente marcou. 1-0. Bayern na frente. O Chelsea estava a segundos de um coração partido. Então, aos 88 minutos, Drogba subiu no escanteio. Gol! Tudo igual, 1-1. Prorrogação. Mas o destino ainda não tinha terminado. O herói Drogba cometeu pênalti em Franck Ribéry. Pênalti para o Bayern. Arjen Robben foi para a cobrança e Cech saltou mais uma vez. Ele defendeu. O estádio em choque. A decisão foi para os pênaltis. E o que aconteceu depois virou lenda. Ele acertou o canto em todas as cobranças do Bayern. Pegou o do Ollit. Pegou o do Schweinsteiger. E quando o Drogba marcou o chute final, Cech caiu de joelhos. O capacete brilhando sob as luzes intensas de Munique. O homem que nem deveria estar jogando futebol tinha acabado de conquistar o topo da Europa. Depois do jogo, Drogba confessou: "Quando eu fui para aquele pênalti, não fiz por mim. Fiz pelo Cech. Porque sem ele, a gente nem estaria aqui hoje à noite." O troféu era do Chelsea, mas o milagre foi inteiramente do Cech. Nos anos seguintes, ele seguiu colecionando troféus. 4 Premier Leagues e 5 Copas da Inglaterra, 3 Copas da Liga, 4 Supercopas e uma Europa League para fechar a conta. Foi eleito o melhor goleiro do mundo e o goleiro do ano da UEFA. E o melhor jogador tcheco 7 vezes. Ele se tornou o recordista absoluto da seleção. Foram 124 partidas defendendo as cores da sua nação. Ele tinha conquistado absolutamente tudo que um jogador poderia sonhar. Mas até as muralhas mais fortes desmoronam com o passar do tempo. Conforme os anos passavam, aquela calma que guiava seus defensores começou a guiar sua própria decisão. Quando ele finalmente pendurou as luvas, não desapareceu no esquecimento. Ele evoluiu, porque o homem que redefiniu o que é ser goleiro estava prestes a redefinir o futebol de novo. Quando Cech caiu em 2006, o mundo do futebol finalmente acordou. Antes da lesão dele, goleiros eram tratados como guerreiros indestrutíveis feitos de puro aço. Aquela única colisão forçou o esporte a olhar para si mesmo e mudar as regras. Porque, se um único impacto podia tirar a vida do melhor goleiro do mundo, algo estava errado. Será que alguém estava seguro? A lesão do Cech não foi só um susto, foi o estopim de uma revolução. Mourinho, o cara perdeu a cabeça, meteu a boca no trombone sobre a falta de protocolos e aquela demora absurda para as ambulâncias chegarem ao campo. O barulho foi tão grande que até o Arsène Wenger deixou a rivalidade de lado e detonou a federação. Em questão de meses, os conselhos médicos da FIFA e da Premier League rasgaram os velhos manuais, exigindo mais paramédicos por partida e ambulâncias de plantão o tempo todo. E mais, treinamento obrigatório de reanimação para todos os fisioterapeutas do país. Aquela batida quase tirou a vida dele, mas mudou as regras do jogo para sempre. Qualquer um teria pendurado as chuteiras depois daquilo. Mas o Cech
Nem pensar. 3 meses depois da cirurgia, ele estava de volta. Placa de metal no crânio, capacete na cabeça e nunca mais tirou. Pelos próximos 14 anos, aquele capacete virou sua marca. Um lembrete do que ele sobreviveu e do que se recusou a perder. Só que o mais insano não foi a recuperação, foi a evolução. Ele transformou o trauma em genialidade tática. Sua mente virou seu verdadeiro superpoder. Com isso, ele provou para todo atleta lesionado no mundo: estar quebrado não é o fim da linha. Na hora de aposentar as luvas, ele não deu tchau para o futebol. Ele subiu de nível, virou conselheiro técnico e de performance lá no Chelsea, orientando a mesma molecada que cresceu tendo ele como ídolo máximo. Os goleiros novatos chegavam no centro de treinamento dizendo: se o Sec falou, está falado. Ele não treinava apenas reflexos, ele ensinava uma filosofia de vida: como pensar, como aguentar a pressão e como vencer sem perder a própria essência. Mesmo saindo do Chelsea em 2022, ele seguiu mentorando, dando consultoria para clubes e até desenhando equipamentos de segurança. As fábricas de capacetes mudaram tudo baseadas no que ele dizia. As bases da Premier League usam o caso dele como exemplo para ensinar sobre concussão. De paciente a pioneiro. Porque a real é essa: legado não cabe em uma estante de troféus. É o rastro que você deixa no mundo quando seu tempo acaba. Petr Cech deixou um legado simplesmente inesquecível. Ele ensinou que futebol é coragem. E coragem não é ignorar o medo. É entrar em campo com o coração na boca e, mesmo assim, dar o seu melhor. Provou que a resiliência mental sempre vai ganhar da força bruta. E que se adaptar não é fraqueza. É a habilidade suprema. Disseram para ele parar, mas ele voltou. E voltou muito mais forte do que nunca. É isso que torna a história dele eterna. Não são as defesas nem os recordes, mas a mensagem por trás de tudo. Limites não destroem a grandeza. Eles a definem.